Quando tudo parece escuro, há uma luz que nunca falha. Quantas vezes você acordou com o coração apertado, preocupado com o futuro, se perguntando se as portas vão se abrir, se o dinheiro vai dar, se os seus planos vão dar certo? A verdade é que todo ser humano passa por fases assim. Fases de incerteza, de medo, de sensação de bloqueio. Mas o que diferencia aqueles que vencem dos que se perdem no caminho é simples. Fé aliada à ação. Para muitos, a fé e o dinheiro parecem trilhos paralelos, que nunca se encontram. De um lado, a espiritualidade, do outro, a busca pela riqueza. Mas e se eu te dissesse que os maiores segredos da prosperidade, da atração de dinheiro rápido e com propósito, estão intrinsecamente conectados? E que essa conexão foi revelada tanto nas escrituras milenares, quanto nos estudos mais aprofundados sobre o sucesso? É exatamente sobre isso que falaremos hoje. Vamos desvendar como a sabedoria da Bíblia se entrelaça com os princípios de Napoleon Hill, o homem que dedicou a vida a decifrar a mente dos milionários, para te dar a chave definitiva da prosperidade. Sem fé, nenhuma realização é possível. Hill dizia: a fé é o elemento químico que, quando misturado com o pensamento, dá início à ação criadora. Se você busca mais do que apenas dinheiro, se busca um sucesso que nutre a alma, que traz paz e que tem um propósito maior, você está no lugar certo. Este vídeo é um convite para você mergulhar em verdades que vão transformar sua mentalidade e, consequentemente, sua realidade financeira. Mas antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer um ato de fé e compromisso. Comente aqui abaixo: eu prospero com propósito. Simples assim. Escreva essa frase aqui nos comentários. Essa é sua declaração pessoal, sua afirmação de que você escolhe viver pela fé, não pelo medo, pela ação, não pela dúvida, pela luz, não pela escuridão. Este vídeo é mais do que conteúdo, é uma chamada à transformação. Se você está pronto, vamos começar. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos ensina a buscar o ter antes do ser, a colheita antes do plantio. Mas a sabedoria milenar nos lembra de um princípio fundamental, uma lei universal que governa não só a natureza, mas também a prosperidade financeira. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Lucas 6:38. Essa não é apenas uma exortação à caridade, mas uma profunda revelação sobre a lei da semeadura. Tudo o que você deseja colher, você precisa primeiro semear. Isso se aplica ao dinheiro, às oportunidades, aos relacionamentos e à vida como um todo. Quando Davi escreveu o Salmo 27, ele estava focado na luz e na salvação. Da mesma forma, para atrair dinheiro, você precisa semear ações, ideias e serviços de valor. Muitas pessoas buscam atalhos, loterias ou soluções mágicas, esquecendo que a verdadeira e sustentável riqueza é uma consequência direta do que se planta. Se você quer prosperar, precisa começar a semear com intencionalidade. É aqui que os ensinamentos de Napoleon Hill se conectam de forma poderosa. Hill, em seus estudos, identificou que um dos primeiros passos para qualquer grande realização é ter um propósito definido. Para ele, a clareza é o ponto de partida da realização. Assim como na Bíblia, onde a semeadura exige uma intenção clara do que se quer colher, ninguém planta maçãs esperando colher uvas. Napoleon Hill enfatizava que sem um propósito claro, você hesita, você se sabota. Sem essa clareza, seus esforços são dispersos, suas energias se perdem, e a atração de dinheiro se torna um jogo de azar, não um processo intencional. A luz não é a ausência de problemas, é a presença da direção. Entenda, não é a ausência de problemas que define o seu sucesso financeiro, é a presença de uma direção clara e a disposição para semear. O medo paralisa, e onde há paralisia, não há crescimento. Hill dizia: o medo é apenas um estado mental, e o estado mental pode ser controlado e direcionado.
O propósito definido é exatamente essa capacidade de direcionar sua mente para a prosperidade, não para a escassez. Então, como aplicar isso no seu dia a dia para atrair dinheiro rapidamente? Defina suas metas financeiras com clareza absoluta. Pegue um papel e escreva exatamente quanto dinheiro você quer atrair, para quando e para qual finalidade. Seja específico, detalhado. Identifique o que você vai semear. Que valor você pode oferecer ao mundo? Quais serviços, produtos, ideias ou conhecimentos você possui que podem resolver um problema ou suprir uma necessidade? A semeadura não espera que tudo esteja perfeito. Comece a agir e a semear intencionalmente. Não espere as condições perfeitas. Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Ação é o gatilho que ativa a mente criadora. Davi venceu não porque era o mais forte, mas porque tinha uma convicção inabalável de que Deus era sua fonte. Quando você une a fé na lei da semeadura com a ação prática de um propósito definido, você se torna imparável. A luz já está dentro de você, agora é hora de deixá-la brilhar. Você já se sentiu fraco por dentro, mesmo tentando manter a aparência de força por fora? Já viveu momentos em que o mundo parecia desabar e tudo o que você queria era um abrigo, um lugar de refúgio, estabilidade e paz? É exatamente isso que a Bíblia nos revela quando fala sobre fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa não é uma fé cega, mas uma convicção inabalável de que aquilo que você busca, inclusive a prosperidade financeira, já existe no plano espiritual e pode ser manifestado no físico. E aqui entra uma lição profunda. A verdadeira fortaleza não está ao nosso redor. Ela está dentro de nós. É essa força interior, espiritual e emocional que nos mantém de pé, mesmo cercados por adversidades financeiras e incertezas. Muitas pessoas tentam buscar segurança em dinheiro, status, relacionamentos, mas a verdadeira fortaleza não se constrói com tijolos externos, e sim com valores internos. Fé, coragem, paciência, resiliência, domínio próprio. Napoleon Hill ensinava que a mente humana pode ser treinada para resistir a qualquer adversidade. Ele dizia: toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Ou seja, a crise financeira que você vive hoje pode ser a construção da sua maior força, se você souber onde se abrigar. Hill também reforçava que o sucesso só é sustentável quando existe um alicerce emocional forte. A conexão aqui é poderosa. A fé bíblica em um Deus provedor se une ao conceito de mente mestra de Napoleon Hill. Para Hill, a mente mestra é a coordenação de duas ou mais mentes em um espírito de perfeita harmonia para a consecução de um propósito definido. Em outras palavras, quando você alinha a sua fé inabalável com a energia e o intelecto de outras pessoas que compartilham do mesmo propósito de prosperidade, o poder de atração se multiplica exponencialmente. Isso não é apenas sobre networking, é sobre sinergia de propósitos e fé. Então, como construir essa fortaleza interior e ativar a mente mestra para atrair dinheiro? Desenvolva uma rotina de fortalecimento espiritual e mental. Reserve diariamente um momento de silêncio, leitura de passagens bíblicas sobre prosperidade e meditação em verdades que te edificam. Declare em voz alta sua fé na abundância. Cerque-se de pensamentos e pessoas fortalecedoras. Não alimente a mente com notícias de tragédia e desespero. Escolha cuidadosamente o que entra no seu coração e quem você permite que influencie sua mente. Busque pessoas que inspirem sua jornada de prosperidade. Exercite sua fé com ação prática e em comunidade. Toda vez que você age apesar do medo, sua fortaleza cresce. A força vem com o movimento, com a decisão. Identifique um grupo ou indivíduos com quem você pode compartilhar seus objetivos financeiros e oferecer apoio mútuo, criando sua própria mente mestra. Aprenda a receber e a dar em igual medida. A mente mestra é uma troca. Esteja aberto a receber insights e apoio, e disposto a oferecer sua sabedoria e ajuda aos outros. Lembre-se, a fortaleza é contínua, não ocasional. Você não constrói uma muralha em um dia, mas todos os dias em que você resiste,
acredita e segue, você está colocando mais um tijolo na sua fortaleza interior. Não é a ausência de lutas que faz um vencedor, é a presença de firmeza diante delas. Como Davi, como Napoleon Hill, você também pode desenvolver essa blindagem da alma. A pergunta que fica é: em quem ou em que você está construindo a sua fortaleza? Porque quando a fundação está no lugar certo, nenhuma tempestade te derruba, ela só te fortalece. Quando lemos sobre inimigos na Bíblia, é fácil pensar em figuras externas, pessoas que querem nos prejudicar, adversários evidentes. Mas hoje, o maior campo de batalha não está nas ruas, está na mente. Os inimigos invisíveis são os mais perigosos porque se escondem atrás de pensamentos comuns: dúvida, ansiedade, procrastinação, medo do fracasso, baixa autoestima. Davi enfrentava exércitos reais, mas ao escrever seus salmos, ele também revela sua vitória sobre esses inimigos internos. E mais uma vez, nos dá uma chave poderosa. A fé não elimina os inimigos, ela os faz tropeçar diante da sua coragem. Napoleon Hill afirmava com firmeza: aquele que domina sua própria mente pode conquistar qualquer realidade. Para ele, a mente humana, quando dominada por pensamentos positivos e fé, se torna um escudo impenetrável contra qualquer sabotagem interna. Vamos trazer isso para a prática. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e pouco tempo depois abandonou? Quantas ideias promissoras você teve, mas não executou por medo de dar errado? Isso é a ação dos inimigos invisíveis. Eles não gritam, eles sussurram. Eles não te enfrentam, eles te convencem a desistir antes mesmo de tentar. Mas veja o que a Bíblia diz em Gálatas 6:9. Não se cansem de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Isso é a essência da persistência. É a promessa de que, mesmo quando os inimigos invisíveis sussurram para você desistir, sua colheita virá se você não desanimar. A persistência é a manifestação da fé em ação contínua. É a certeza de que eles é que tropeçam e caem. Ou seja, quando você permanece firme, quando você não recua diante da pressão, quando você mantém sua visão apesar dos ataques mentais, é o inimigo que se desestabiliza, não você. Hill chamava isso de controle do pensamento dominante. É quando você decide o que ocupará sua mente, em vez de deixar os pensamentos aleatórios te controlarem. E para ele, a persistência, juntamente com a paciência e o suor, faz uma combinação insuperável para o sucesso. Isso é o que chamamos de espírito de ouro, uma atitude mental positiva e inabalável que te impulsiona a continuar, não importa o que aconteça. Quer um exercício prático para desenvolver a persistência e um espírito de ouro para atrair dinheiro? Identifique seus inimigos invisíveis financeiros. Pare por 5 minutos e escreva quais pensamentos têm sabotado o seu progresso financeiro. Seja honesto, nomeie esses inimigos. Medo de falhar. Não sou capaz. O dinheiro é difícil. Responda com afirmações de fé e ação. Para cada pensamento negativo, escreva uma verdade baseada em fé e nos princípios da prosperidade. Exemplo: eu não sou capaz se torna tudo posso naquele que me fortalece. Ou, minha capacidade é ilimitada, e estou aprendendo e crescendo a cada dia. Treine sua mente com repetição diária. Assim como o corpo precisa de treino constante, a mente também. Repetição é poder. Reafirme diariamente as verdades que constroem sua identidade próspera e cancelam os ataques invisíveis. Haja mesmo com medo. A ação quebra o ciclo da dúvida. Quando você se move, mesmo tremendo, você prova para sua mente que é mais forte do que os pensamentos que tentam te parar. Dê um passo em direção ao seu objetivo financeiro hoje, por menor que seja. Lembre-se, os inimigos invisíveis só vencem quando você os alimenta. Mas quando você se alinha com a fé, com o propósito e com uma visão clara, esses inimigos perdem o poder. Davi venceu porque se recusou a dialogar com a dúvida. Hill venceu porque decidiu treinar sua mente
com os princípios do sucesso. E você? Vai continuar lutando contra você mesmo? Ou vai se levantar com coragem para fazer seus inimigos tropeçarem diante da sua fé e persistência? Esperar não é fácil. Para muitos, esperar parece sinônimo de inércia, de tempo perdido. Mas a Bíblia nos mostra que existe uma espera ativa, uma espera que não paralisa, mas fortalece. Em Provérbios 12, 1, lemos: Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão não aprende. Essa passagem nos introduz a um conceito vital para atrair dinheiro e sustentá-lo: a autodisciplina e a mordomia financeira. A espera pela prosperidade não é cruzar os braços, é seguir caminhando enquanto confia, é agir todos os dias com excelência, mesmo sem aplausos imediatos, é plantar com fé mesmo sem ver os frutos, é construir quando todos já pararam. Napoleon Hill reforça essa ideia quando diz: a paciência, persistência e suor fazem uma combinação insuperável para o sucesso. Ou seja, o sucesso exige ação contínua, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Isso só é possível quando você aprende a esperar com fé, não com frustração, e isso requer disciplina. Quantas pessoas desistem um pouco antes de vencer? Abandonam seus sonhos financeiros porque não viram retorno imediato. A sociedade atual é viciada em pressa. Quer tudo agora, resultado rápido, sucesso instantâneo, atalhos. Mas na realidade, os frutos mais sólidos só crescem com raízes profundas, e raízes levam tempo para se firmar. A disciplina de Davi, que foi ungido rei ainda jovem, mas esperou muitos anos até ocupar o trono, durante os quais foi perseguido e escondido em cavernas, é um testemunho da mordomia de seu tempo e recursos, mesmo na escassez. Ele não desistiu. Ele esperou com ação, com coragem, com oração. E isso fortaleceu o seu coração. Hill ensina que a persistência é a diferença entre os que sonham e os que realizam. E essa persistência nasce de uma fé sólida, de uma visão clara e de um espírito fortalecido. Elementos que são diretamente alimentados pela autodisciplina. A mordomia financeira, do ponto de vista bíblico, é a responsabilidade de gerir os recursos que Deus nos confia com sabedoria e diligência. Isso se traduz em disciplina para poupar, investir, evitar dívidas desnecessárias e usar o dinheiro com propósito. Sem controle emocional, a riqueza se perde. Sem clareza espiritual, as decisões se tornam confusas. Sem equilíbrio, o cansaço nos destrói antes mesmo que a batalha comece. A autodisciplina é a ponte entre o desejo de atrair dinheiro e a sua manifestação e sustentação. Aqui estão formas práticas de viver essa espera ativa e desenvolver a autodisciplina para a prosperidade financeira. Estabeleça metas financeiras pequenas e consistentes. Grandes realizações nascem de pequenas ações diárias. Enquanto espera por grandes ganhos, construa algo diariamente, mesmo que um pequeno passo, para se manter em movimento. Evite comparações e foque no seu processo. O tempo do outro não define o seu tempo. Não olhe para os resultados dos outros e desvalorize seu processo. Davi não se comparou com Saul. Ele apenas seguiu fiel à sua trajetória. Fortaleça o coração com palavras de vida. Medite diariamente em versículos que te renovem sobre prosperidade e sabedoria financeira. Escreva-os, declare-os, preencha seu interior com esperança verdadeira. Use o tempo de espera para crescer. Leia, estude, melhore suas habilidades financeiras. Quando o tempo certo chegar, você estará preparado. O sucesso não é questão de sorte, é de preparação. A espera pode parecer um atraso, mas na verdade é um teste de preparo. Deus não está te negando nada. Ele está te fortalecendo por dentro para que, quando a vitória vier, você saiba como sustentá-la. Espere com fé, espere com ação, espere com coragem, porque o que está vindo será maior do que tudo o que você imaginou. E a autodisciplina será sua maior aliada nessa jornada. Davi era rei, guerreiro, líder de nações, mas com todos os títulos e conquistas,
O seu maior pedido não era poder, não era riqueza, não era vitória em batalhas. O que ele realmente queria era intimidade com Deus. E isso revela um princípio profundo. A força exterior nasce da conexão interior. A raiz da verdadeira sabedoria, estabilidade e autoridade está em um relacionamento pessoal com Deus, não em aparências religiosas, mas em comunhão genuína. O mundo nos ensina a buscar fora, mais cursos, mais dinheiro, mais conexões. Mas a Bíblia nos ensina a buscar dentro. E essa busca interior se traduz em um princípio fundamental para atrair e sustentar a riqueza: o serviço. Em Mateus 7,12, Jesus ensina a regra de ouro. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Este versículo não é apenas uma lição de moral, mas um princípio econômico e de prosperidade. A sua capacidade de atrair dinheiro está diretamente ligada à sua capacidade de servir, de oferecer valor. Napoleon Hill escreveu que todas as grandes realizações começam no invisível, na mente, na fé, no propósito interior. Ele acreditava na existência de uma inteligência infinita com a qual o ser humano pode se conectar para receber ideias, clareza e direção. Embora usasse uma linguagem mais filosófica, o conceito se alinha ao que a Bíblia expressa. A busca pela presença divina como fonte de poder, e essa busca nos leva ao cerne da prosperidade duradoura. O serviço útil. Para Hill, o sucesso sustentável vem de oferecer um serviço útil e resolver problemas para muitas pessoas. O mundo recompensa não o que você sabe, mas o que você faz com o que sabe, especialmente quando isso beneficia o outro. Davi sabia que nenhuma vitória externa sustentaria sua alma se ele estivesse vazio por dentro. E é por isso que ele afirma: uma coisa pedi e a buscarei. Intimidade com Deus não é algo automático, é algo que precisa ser buscado, desejado, cultivado. E esse cultivo nos leva a uma vida de serviço. Aqui estão formas práticas de cultivar o serviço e a regra de ouro para atrair dinheiro. Mude o motivo da sua oração financeira. Em vez de pedir apenas por dinheiro, busque conhecer as necessidades das pessoas. Peça sabedoria e discernimento para identificar problemas que você pode resolver com seus talentos e habilidades. Isso muda sua forma de ver os problemas e de vencê-los. Identifique e aprimore seu templo de conhecimento e habilidades. Esteja disposto a estudar, a aprender, a crescer em maturidade em sua área de atuação. Quanto mais você se aprimora, mais valor você pode oferecer. Davi queria aprender no templo, seja físico ou espiritual. Contemple a beleza do Senhor no serviço. Isso é mais do que poesia. É aprender a ver a provisão divina nos detalhes da vida, em uma ideia inesperada, em uma conexão que se forma, em uma porta que se abre quando você serve de coração. Quando você enxerga com os olhos da fé, você nunca mais se sente sozinho. Priorize o tempo com Deus para a clareza de serviço. Assim como você agenda compromissos importantes, marque um horário para sua comunhão diária. Hill dizia que as ideias mais poderosas surgem em momentos de silêncio e concentração. A Bíblia confirma isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A intimidade com o Criador não apenas cura, ela empodera. Você quer ser alguém inabalável financeiramente? Quer viver com paz mesmo em tempos de crise econômica? Então deseje o que Davi desejava: a presença de Deus, que se manifesta através do seu serviço ao mundo. Porque quem habita na presença de Deus habita num lugar onde nenhuma crise pode alcançar, e onde o serviço gera a mais abundante das colheitas. Imagine um exército inteiro ao seu redor. Flechas apontadas, escudos erguidos, olhos inimigos mirando sua queda. A maioria das pessoas entraria em desespero. Mas Davi declara com ousadia no Salmo 27:3: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O que sustenta um homem em meio à guerra? Coragem. E que tipo de coragem é essa que permanece firme mesmo diante da morte? É a coragem que vem da fé.
Essa coragem não nasce da ausência de medo. Pelo contrário, ela nasce no meio do medo, mas com uma decisão firme de confiar em Deus acima das circunstâncias. Napoleon Hill também falava sobre isso. Para ele, o medo era o maior inimigo do sucesso. Em seu clássico Quem Pensa Enriquece, ele identifica os 6 grandes medos que paralisam o ser humano: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Mas ele também diz que todos esses medos podem ser superados com uma mente treinada na fé e no propósito. Veja a relação. Davi não nega a realidade da guerra. Ele reconhece o cenário, mas ele também revela que sua confiança está em outra dimensão. O mundo ao seu redor grita ameaça, mas o seu interior está ancorado em uma promessa. Essa é a chave para vencer em tempos difíceis. Fé inabalável em uma verdade maior que o momento. A coragem não é ausência de perigo. Coragem é manter a postura certa mesmo dentro do perigo. Você pode estar cercado agora por exércitos invisíveis. Dívidas, pressões familiares, diagnósticos médicos, medo de não conseguir atrair o dinheiro que precisa. Mas a pergunta não é o que está te cercando. A pergunta é: em quem está sua confiança? Quando você tem fé, seu coração é blindado. Você passa a viver com uma certeza interior tão forte que nada te tira do propósito. A guerra pode estar lá fora, mas dentro de você existe paz. E é essa a paz que gera coragem. Aqui vão 4 formas práticas de ativar essa coragem baseada na fé para atrair dinheiro. Declare sua confiança todos os dias. Use palavras de afirmação e versículos como escudos. Exemplo: ainda que tudo me falte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cerque-se de exemplos de coragem. Leia histórias, veja testemunhos de pessoas que superaram desafios financeiros e alcançaram a prosperidade. Alimente sua mente com pessoas que venceram mesmo em meio à guerra. Isso ativa a esperança. Lembre-se de vitórias passadas. Toda vez que Deus te livrou antes, Ele te preparava para o que viria depois. A mesma mão que sustentou ontem, te sustentará hoje. Recordar sucessos passados, por menores que sejam, reforça sua capacidade de vencer. Haja apesar do medo. Fé sem ação é morta. Mesmo com medo, faça o que precisa ser feito. Um passo de coragem hoje abre caminho para milagres amanhã. Seja o e-mail que você envia, a ligação que você faz, o curso que você começa para aprimorar suas habilidades financeiras. Davi venceu porque confiou. Hill ensinou que o homem que domina o medo conquista o impossível. E você? Vai permitir que o medo te defina ou vai confiar até o fim? O Senhor é tua luz e tua salvação. De quem você terá medo? Ao longo deste vídeo, mergulhamos na poderosa união entre a sabedoria da Bíblia e os princípios de Napoleon Hill, desvendando como atrair dinheiro rapidamente. Não por atalhos vazios, mas por um caminho de propósito e fé inabalável. Vimos que o Salmo 27 não apenas consola, mas também desperta, mostrando que Davi não escreveu essas palavras em tempos de paz, mas em meio ao caos, à perseguição, ao medo. E mesmo assim, declarou com firmeza: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Essa não é uma pergunta retórica, é um convite, um chamado à coragem, à confiança, à fé prática. Napoleon Hill nos ensinou que toda conquista começa com um estado mental. E a Bíblia e seus princípios mostram que o estado mental mais poderoso que você pode desenvolver é aquele que nasce da intimidade com Deus. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, o que te sustenta é o que acontece dentro de você. Você entendeu isso? As circunstâncias podem até te cercar, mas não podem te definir. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Você sente que chegou a hora de parar de viver com medo e começar a viver com fé. Chegou o momento de transformar a espera em força, a dor em propósito, a ansiedade em confiança. Mas tudo começa com uma decisão. Decida hoje fazer de Deus o centro da sua força. Decida buscar mais do que respostas. Busque presença. Decida agir com coragem,
mesmo que as guerras financeiras ainda estejam visíveis. Lembre-se, a vitória financeira que você tanto espera não começa quando as coisas mudam do lado de fora. Ela começa quando você muda por dentro, quando sua mente se alinha com a fé, quando sua alma se fortalece na palavra, quando você diz, como Davi, ainda que tudo me falte, confiarei. E agora eu quero te fazer um convite importante. Comente aqui embaixo qual princípio deste vídeo, seja da Bíblia ou de Napoleon Hill, mais falou com você hoje sobre como atrair dinheiro. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, mas escreva. Quando você declara, você firma no espírito. Se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém. Tem muita gente hoje enfrentando guerras financeiras internas em silêncio, e uma palavra pode mudar tudo. E se você quiser continuar recebendo mensagens como essa, com base na sabedoria bíblica e nos princípios de crescimento pessoal e prosperidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você não recebe motivação vazia. Aqui você encontra fé com direção, palavra com propósito, coragem com sabedoria. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O Deus de Davi é o mesmo hoje. Ele continua sendo luz, salvação e fortaleza. A guerra pode continuar do lado de fora, mas a paz e a prosperidade já começaram dentro de você.